Bom, eu já quero dividir tela com a nossa entrevistada do dia. Nós vamos bater um papo nesse momento com a Bianca Vilela, ela que é empresária, palestrante, fisiologista do exercício. Bianca, muito obrigado por você estar aqui conosco, né, para dividir a sua experiência, os seus estudos e para a gente também falar de um assunto muito importante, né? Isso porque no dia 21 de junho foi celebrado o Dia Nacional de Controle da Asma. E aí a gente tem que ter um cuidado redobrado, principalmente nessa época do ano. Muito bom dia, obrigado. Bom dia, Renieri, e toda a sua audiência maravilhosa. Uma satisfação estar aqui e falar um pouquinho de saúde, né? Que é um tema tão prioritário na nossa vida. Eu sempre gosto de dividir isso com as pessoas que estão ouvindo a gente nesse momento, porque a gente tem esse papel, né, ali de ajudar, de informar e fazer essa utilidade de serviço público. Primeiro eu queria que você explicasse para as pessoas o que é uma fisiologista do exercício, né? Que ciência é essa? Vocês estudam o quê? Ah, que bacana. É uma área da medicina do esporte e a gente entende o que acontece com o nosso organismo de uma forma holística quando eu faço uma atividade física. Além disso, a base do nosso trabalho é o eixo hormonal, entender como os hormônios eles participam nesse processo. Então, se você que está aí é sedentário, né, é uma chamada importante para que você comece a se exercitar. E a gente vai trazer um pouquinho dessa vertente da atividade física, falando das doenças respiratórias. Tem muita conexão. A nossa saúde, ela tem total conexão com o movimento. E por que então, nessa época do ano, por exemplo, a gente tem que ter um cuidado mais redobrado aí com relação à asma? Ah, legal, Renier, essa pergunta é fundamental. Na verdade, com todas as doenças respiratórias, né? A gente está falando da asma aqui, mas a gente pode abranger para outras doenças, como por exemplo, para gripe. E por que nós somos acometidos por mais doenças nessa fase, né? Doenças gerais como um todo? Porque a nossa imunidade cai. Então, essa mudança de temperatura, ela favorece a oportunidade de vírus, bactérias, toda a entrada no nosso organismo, né? Então, a gente tem que ficar muito ligado. Só que é importante a gente ressaltar que a imunidade, ela tem a ver com os cuidados diários. Então, não basta eu tomar própolis no inverno. Legal, essa é uma medida importante. Você pode auxiliar o seu organismo tomando própolis, que é o brinco, né? Que é um antibiótico natural. Fantástico. Só que você precisa fazer a sua poupança de saúde muito antes. A gente precisa trabalhar a saúde o ano inteiro e não apenas no inverno, né? É como se aquela história da cigarra e da formiga, né? Quem guardou saúde no inverno vai ter ali, vai passar muito bem, obrigada. Mas quem não cuidou da saúde, quem não fez atividade física, quem se alimentou muito mal, eu vi vocês falando aí do pastelzinho, né? Não pode ser toda semana, mas hoje, como é aniversário do Matheus, ok, tá liberado. Então, Verdade. esses hábitos diários é que vão trazer o seu resultado final. É isso que as pessoas precisam entender. Porque eu nunca vi uma farmácia fechar. Ranieri nunca vi uma farmácia fechar. Por quê? As pessoas ficam doentes e procuram medicação. Isso não vai resolver. Vai piorar cada vez mais a sua saúde. A gente sabe que essa questão do exercício físico tem a ver com a nossa imunidade, né? A gente precisa ter um cuidado com relação a essas atividades físicas no inverno. Muita gente, por exemplo, busca a piscina, uma piscina mais aquecida. Tem que ter um cuidado ali com cloro, para quem tem asma. Como é que fica essa relação? Sim, o cloro, as piscinas, na verdade, as melhores piscinas hoje têm outros tratamentos que não o cloro, porque o cloro pode desencadear um processo alérgico e isso vai piorar a questão das doenças respiratórias, né? Então fique ligado aí no tratamento de piscina. Bom, as atividades aquáticas, de forma geral, são fundamentais para você melhorar a capacidade pulmonar. Então não tem nada melhor do que uma natação, realmente eu concordo. Entretanto, tome cuidado. Se você já está com a imunidade baixa, por mais que a piscina seja aquecida, quando você sai, vai ter um choque térmico. Então, inicie uma atividade possível para você, uma musculação. Eu sou super fã da musculação, a musculação é base, né? Fisiologista do exercício que não defende a musculação, não é fisiologista do exercício. Então comece a trabalhar uma atividade mais tranquila e, claro, ao longo do ano, não apenas no inverno, você pode também investir em atividade aquática. Mas cuidado, se a imunidade não estiver legal e você tiver o risco ali de pegar friagem, que acaba pegando, tá, Ranieri? Essa fase do ano é complicada você pegar friagem. Sair de um lugar quente e depois pegar o frio. Se você estiver no frio e ir para o quente, ok. Mas do quente para o frio é problemático. Ainda mais quem está com a imunidade baixa.
A gente fala muito dessa questão da ansiedade, né? Parece que se potencializou mais ainda depois dessa pandemia, né? E esse pós-pandemia a gente vê muitos relatos, pessoas doentes, parece que isso veio mais à tona do que antes, né? Qual que é essa relação de quem tem uma crise, por exemplo, asmática e ansiedade? A gente consegue controlar isso daí? Como que é essa relação dessas duas Com doenças? certeza. A ansiedade é um gatilho para várias doenças. Doenças autoimunes, doenças respiratórias, doenças metabólicas. A ansiedade ela é um super gatilho. Então, por exemplo, nós temos técnicas de respiração. A pessoa percebeu ali frequência cardíaca é um indicador interessante. Começou ali acelerar, opa, você tem que trazer a sua tranquilidade para o contexto. E os exercícios respiratórios podem te ajudar. Por exemplo, uma coisa simples, Sanieri, respiração profunda. Faça 10 ciclos de respiração profunda. Enche os pulmões e solte devagar. Faça 10. A gente tem preguiça de fazer tudo. Esse é o problema. As coisas são simples, as medidas são fáceis, só que a gente busca ali a solução em uma cápsula, em um comprimido. Esse é o problema. Então, procure entender o seu corpo. Respirar é super interessante nesse processo de ansiedade. Percebeu que está meio ansioso, que está ali o coração, está aquela batedeira? Procura se readequar, respire profundamente. Eu tenho certeza de que isso poderá te ajudar. Você tocou num assunto muito importante, né? A gente sempre quando pode falar de saúde aqui é bem isso. A gente parece que a gente só consegue respirar, ou só para ali para respirar quando a gente chega depois de um dia muito cansativo ali de trabalho. Aí a gente chega em casa, sei lá, deita no sofá ou vai para a cama. Aí a gente, ufa, chega em casa. Ou então, pronto, essa é a respirada do dia, né? A gente realmente não tem essa atenção ali com a respiração. E como que a respiração é importante, né, Bianca? Sim, ela tem que ser inteira, ela tem que ser até a parte ventral. Então, enche os pulmões, projete ali o seu abdômen, né? Deixe ele bem expandido para frente e depois solte devagar, até para que a gente possa oxigenar todos os órgãos. A gente tem uma respiração muito curtinha aqui, né? E isso não é eficiente. Então, expanda a sua respiração para a parte ventral, vai te fazer super bem. Como é que a gente consegue suavizar a asma, já que ela é uma doença crônica? Existe, né, um meio aí para a gente amenizar tudo isso? Olha, autocuidado. É aquela galinha que você vai um milhozinho por dia, você vai formando ali um milharal inteiro, né? Então são os cuidados diários. É como eu digo, para qualquer prevenção, para qualquer doença, a base é sempre a prevenção. Não deixe chegar lá. No caso da asma, tem as questões genéticas. O que é a asma, né? São ali problemas respiratórios, um processo inflamatório crônico nas vias aéreas. E isso vem de onde? Vem da genética e de questões ambientais. Então, a genética está ali presente. Então, se você tem essa genética e tem asma, você vai ter que se cuidar ainda mais, fazer a prevenção. Tem muita gente que se muda até para a praia, né? Já ouviu falar disso? Já. Ai, meu filho é asmático, não consegue viver em São Paulo. E aí vai todo mundo morar em Santos. Vai todo mundo para Baixada, o menino fica com uma beleza, nunca mais tem crise. Mas a asma existe. Então, a gente tem que entender qual é o seu momento, se você está num local muito poluído, o que você pode fazer. Porque tem a ver com, né, com a necessidade de cada um, é claro. Mas a base é o autocuidado. Dormir bem, se alimentar bem e fazer atividade física o ano todo, para que as crises não cheguem. Você falou, né? Ou seja, a asma não tem cura, então. A gente consegue Não, controlar, é isso? consegue controlar. E essa é a ideia das doenças respiratórias crônicas, é você não deixar a crise chegar. E como você faz isso? Mantendo a sua imunidade em dia. Esse é o segredo do negócio, porque a genética a gente ainda não consegue mudar. A gente consegue mudar as questões ambientais. É nisso que a gente tem que focar. Muita gente vive numa correria, né? Principalmente quem mora aqui na capital paulista. E às vezes a gente ali acaba, né, desviando ali a alimentação, comendo uma bobagem ali na rua. Isso é muito prejudicial, porque a conta vem, a gente sempre fala, né? A conta vem, lá na frente você vai ver. Tem que ter cuidado com a alimentação também. A alimentação é a base da saúde. A gente sabe que a alimentação é a base da saúde. E nós só chegamos até aqui, né, nesse declínio da saúde, porque a conta não é só da pandemia. A pandemia mostrou e piorou algo que já não estava bem. A saúde, ela é como se você for num caixa eletrônico, você vai ter acesso ao seu extrato financeiro, concorda?
A saúde é a mesma coisa, só que ela não é tão facilmente mensurável. Você não consegue tirar um extrato da saúde. Se fosse assim, a gente teria mais atenção. Mas a saúde é basicamente como uma questão financeira. Você acumulou saúde? Vai estar melhor. Tem a genética, é claro, mas a sua parte você fez. Você degradou a sua saúde? A continha vai chegar com certeza. Bianca, eu queria te agradecer e te falar que sempre que você tiver alguma dica legal para trazer para a gente, fica à vontade. Não é pela educação não, viu? É para vir mesmo aqui no nosso programa e falar sobre esses assuntos que são tão relevantes, né, para a sociedade. Acho que se a gente consegue ali atingir uma pessoa e essa pessoa se tornar multiplicadora daquilo que a gente fala aqui, a gente já ganhou o nosso dia, né? Então quero te agradecer. Fica à vontade aí para passar suas redes sociais. O espaço é seu. Ah, obrigada, querido. Bom, tô lá no Instagram, Bianca Vilela Oficial, Vilela sem duplo L, e nas demais redes Bianca Vilela. E tem o canal do Spotify também. Respire com Bianca Vilela. Tô lá, te espero. Que legal, Bianca. Muito sucesso para você e volte sempre. Para nós. Muito obrigada, gente. Um ótimo dia.